Eu sei que você acabou de sentar, mas com reverência à palavra do Senhor, vamos colocar em pé mais uma vez. Livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos estar lendo a partir do verso 42. Quem achou, diga amém. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pai amado, Pai querido, nós oramos, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos, ó Deus, por esse dia lindo, ó Deus, que o Senhor tem dado a nós. Pai, ó Deus, pedimos que o Senhor, ó Pai, continue ministrando, falando conosco nessa manhã, abençoando o nosso dia, nossas vidas, e continuando, ó Deus, ó Pai, a nos preparar uma igreja gloriosa, santa, uma noiva preparada, ó Deus, para o grande dia. Ó Deus, abençoa, Senhor, ó Deus, aqueles que não puderam vir. O Senhor sabe o porquê e o motivo, e nós te pedimos, ó Pai, se possível, convence com o Teu Espírito eles estarem conosco à noite, para também, ó Deus, serem edificados. E fala conosco que estamos aqui porque precisamos te ouvir, a começar da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Essa manhã, baseado no nosso tema, eu quero falar um pouco sobre como alcançar o crescimento da igreja. Coloca a mão no seu coração um pouquinho assim comigo. Você que pode, repete comigo assim: o crescimento da igreja é o meu crescimento. Diga de novo: o crescimento da igreja é o meu crescimento. Repete comigo assim: quando a igreja cresce, eu cresço. E quando eu cresço, a igreja cresce. Nós precisamos ter esse entendimento nessa manhã. A igreja, meu irmão, minha irmã, nessa manhã eu quero reafirmar isso, nós temos dito bastante isso. Ela é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. Por isso ela precisa crescer de uma forma viva. A igreja é um organismo vivo. E por isso ela precisa crescer de uma forma viva. Meu irmão, minha irmã. E ela precisa crescer de uma forma natural. E na busca desse crescimento, devemos evitar a numerolatria. O que é a numerolatria? É a idolatria dos números. Tem pessoas na igreja que ficam preocupadas e só se preocupam com a quantidade. Mas também devemos evitar a numerofobia. O que é a numerofobia? É o medo dos números. Tem pessoas que têm medo de números. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos sim buscar o crescimento saudável da igreja metodista de Praia Grande. Precisamos buscar o crescimento saudável da nossa vida. Um crescimento que traga a glória de Deus, que traga a edificação, que traga a conversão dos perdidos. E nós vimos isso no texto que acabamos de ler. Nós precisamos sim desse crescimento. E ao ler o livro que Lucas, o apóstolo Lucas, escreveu, o livro de Atos, vem algumas inquietações do próprio autor, que nos desafia nesse texto com algumas perguntas, né? Você já parou para pensar qual é o sonho, ou qual é o seu sonho como igreja? Você já parou para pensar nisso? Qual é o seu sonho como igreja? Porque nós temos muitos sonhos, eu já falei sobre isso também na ministração, qual é a igreja que Deus sonha. Nós temos muitos sonhos, mas a gente não costuma sonhar muito com a nossa igreja. A gente não costuma sonhar muito com a nossa igreja.
a igreja na qual você é alimentado, a igreja com a qual você é suprido espiritualmente, com a qual é a sua cobertura pastoral. Às vezes nós temos sonho para o nosso ministério, mas não temos sonho para a nossa igreja. Temos sonho para o nosso ministério pessoal. Que eu falo isso porque eu já fui assim. Eu já tive um sonho de ministério pessoal, gravar um CD, de ser um ministro de louvor, mas eu não pensei isso por causa da igreja. Eu pensei isso por minha causa. Então nós temos muitos sonhos pessoais, familiares, temos muitos sonhos, mas qual é o seu sonho para a igreja? Eu sei que nem todo mundo tem pessoa do lado, mas pergunta para a pessoa que está mais próxima de você aí, qual é o seu sonho para a sua igreja? Pergunta para ela, o que você está disposto a sonhar e fazer por essa igreja? Essas são perguntas que nós temos que fazer, não dá para fugir delas. O que eu tenho sonhado para a minha igreja? E o que eu estou disposto a fazer pela minha igreja? E aí, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer que o crescimento tem tudo a ver com essa pergunta. Porque uma igreja que cresce é uma igreja que Cristo fica mais visível. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Uma igreja que cresce, aparece, e quem aparece é o cabeça do corpo, Cristo. O termo crescimento na Bíblia, quando nós vemos o termo crescimento na Bíblia, grão de mostarda, semente, trigo e tudo mais, ele é totalmente biológico e totalmente orgânico. Quando a Bíblia fala de crescer, ela fala de algo biológico, algo vivo, algo orgânico. Fermento, grão de mostarda, semente, a gente vê isso na Bíblia. E através dessa passagem de Atos, meu irmão, que nós lemos agora, que é tão desafiadora, eu vejo 3 aspectos para um crescimento saudável para a nossa igreja metodista em Praia Grande. Primeiro, que o crescimento saudável para a nossa igreja metodista em Praia Grande, ele é um crescimento que deve ser espiritual. Repita comigo, crescimento espiritual. Lembrando que quando você cresce, a igreja cresce com você. E quando a igreja cresce, você cresce com a igreja. Então, o primeiro crescimento saudável, o crescimento espiritual. Pastor, onde você viu isso no texto? Acompanhe comigo aí o verso 43. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Meu querido, prodígios, sinais, temor, é algo espiritual ou não é? Sim ou não? É algo espiritual. Olha o verso 46 comigo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Alegria e singeleza são sinais do reino de Deus. Lá em Romanos vai dizer que o reino de Deus não é apenas comida ou bebida, mas é alegria no Espírito Santo. Então a alegria é algo espiritual ou não é? Uma pessoa que vive triste, meu irmão, minha irmã, depressiva, pode ser que seja algo espiritual. Nem toda depressão é espiritual, mas pode ser que tenha traços de falta de espiritualidade, de temor, de alegria, de singeleza. Meu querido, minha querida, o crescimento espiritual deve vir antes do numérico. Vou repetir, o crescimento espiritual, ele deve vir antes do numérico, deve vir antes de tudo. Um deve ser o fruto do outro. Existem muitas igrejas loucas por resultados, loucas por números. Temos observado muita adesão e pouca conversão. Eu tenho observado muito ajuntamento e pouco quebrantamento. Eu tenho observado nas igrejas muita religiosidade, mas pouca espiritualidade. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos, meus queridos, de uma igreja que ame a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos ser uma igreja compromissada com a palavra, uma igreja que ore com fervor, que evangelize com entusiasmo e urgência.
É isso que a gente precisa. O evangelismo não pode ser algo que nós vamos deixar para amanhã. Nós precisamos fazer hoje, porque é algo urgente, e precisamos fazer isso com entusiasmo. Precisamos fazer discípulos com entusiasmo, e não viver um cristianismo religioso de marasmo espiritual. Meu irmão, minha irmã, o que precisamos não é de uma religião, nós precisamos de mais conhecimento de Deus. Isso é espiritualidade. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de mais de Deus. Embora Deus já tenha colocado em nós tudo o que a gente precisa conhecer esse Deus, olhando para dentro de nós. No século, não lembro o século que viveu Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um bispo da igreja, um dos pais da igreja. Logo quando o movimento da igreja começou a ganhar uma proporção, muitos séculos atrás, bispo Agostinho de Hipona, ele disse: se a gente quiser encontrar Deus de verdade, a gente tem que olhar no nosso mais profundo ser, porque Deus já colocou em nós tudo o que a gente precisa. O problema é que a gente não conhece a Deus e não conhece a si mesmo. Não ama a Deus, às vezes, e não ama a si mesmo. Como é que vai conseguir amar o próximo? A maior espiritualidade, meu irmão, minha irmã, é conhecer a Deus e a nós mesmos. Salomão, antes ainda de Agostinho, diz isso: melhor um homem conquistar a si mesmo do que uma cidade. Isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. A igreja precisa crescer de uma maneira espiritual. E para isso, como nós lemos nos versículos, temor, é necessário temor, sinais, é necessário alegria, é necessário espiritualidade. Repita comigo: mais espiritualidade, menos religiosidade. É isso que a nossa igreja metodista de Praia Grande precisa. Porque gente religiosa tem todo canto. E aí, para fechar esse primeiro ponto, eu quero dizer que a nossa necessidade não é apenas das bênçãos de Deus. Eu tenho dito isso sempre. A gente precisa mais do Deus das bênçãos do que das bênçãos de Deus. A gente precisa mais do conhecimento de Deus do que prosperidade e sucesso. Salomão, no finalzinho da vida dele, um dos caras mais ricos daquela época. Ele lá em Eclesiastes, se eu não me engano, capítulo 12, ele escreve isso: de tudo que eu vivi, de tudo que eu experimentei, das mulheres, do dinheiro, da prosperidade, dos cargos que eu tive, eu fui rei, tudo se resume em duas coisas: teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Isso é espiritualidade. Temer a Deus e obedecê-lo. Por isso, meu irmão, temor a Deus é a nossa prosperidade. Obedecer a Deus é o nosso sucesso. Repita comigo: temer a Deus é a minha prosperidade. Obedecer a Deus é o meu sucesso. Você pode aplaudir Deus essa manhã por isso? Amém? Aleluia, glória a Deus. Segunda forma que a nossa igreja, que eu e você temos que crescer saudavelmente, é o crescimento em amor. Repita comigo: eu preciso crescer em amor. Pastor, onde que está isso no texto? Vamos acompanhar aí comigo. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas... Meu querido, perseverança na palavra, na comunhão, no partir do pão, nas orações, isso tudo é sinal de amor. E é interessante que oração, o apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos, a gente não tem que orar só porque a gente ama,
a gente tem que orar também por quem nos persegue. Também temos que orar pelos nossos inimigos, Jesus ensinou. Isso é sinal de amor. A gente comer junto é sinal de amor. A gente está aprendendo junto, a doutrina significa ensino, está aprendendo junto, é sinal que amamos aprender. É sinal de amor ou não é isso? Sim ou não? Acompanhe comigo o verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Meu querido, suprir necessidade de alguém é sinal de amor. Você ajudar alguém nas suas fraquezas e debilidades financeiras, pôr a mão no bolso, é sinal de amor, porque quem ama cuida, quem ama investe. A igreja metodista de Praia Grande precisa crescer em amor. Você, meu irmão, minha irmã, precisa crescer em amor. Eu preciso crescer em amor. Cada um de nós precisamos crescer em amor. A igreja também precisa crescer em comunhão, porque nós somos uma família. Nós somos membros do mesmo corpo e membros uns dos outros, assim diz a Bíblia. No versículo que nós estamos aqui na nossa temática de 1 Coríntios 12:12, nós somos membros uns dos outros. Nós temos aqui uma frase, por mais que seja de efeito, nós temos que viver isso aqui. Isso não está na Bíblia, mas a essência da Bíblia é isso. Eu cuido de você, você cuida de mim, Deus cuida de nós. Como a Sandra pregou na quinta-feira, às vezes a gente sente mais o último, Deus cuidando de nós, e a gente não consegue viver um cuidar do outro. Eu recebi um irmão aqui ontem, que veio se desligar da igreja. Ele veio se amputar do corpo. E ele falou assim: pastor, estou saindo da igreja porque eu estou 2 meses afastado da igreja e ninguém veio me procurar. Aí eu falei: ninguém? Ele falou: ninguém. Aí eu comecei a citar nomes. Fulano foi? Não. Fulano foi? Não. E Ciclano e Beltrano? Ah, foi. Você fala que não foi ninguém? Se foi 2, a igreja foi lá. Ah, mas eu queria que o senhor fosse. Mas, meu querido, se eu for para o inferno, você vai comigo? Mas o senhor é meu pastor. Eu falei: não, meu querido, todo mundo aqui é pastor. Nós estamos numa igreja que todo mundo é pastor. Estamos na igreja de discipulado, onde a pessoa que foi te visitar é o teu discipulador, é o teu pastor. E infelizmente eu não tenho bola de cristal para saber o que estava acontecendo com você. Nós conversamos no WhatsApp e você não me falava nada. Mas mesmo assim eu quero te pedir perdão. Dá para a gente acertar isso se você ficar com a gente? Me permite acertar com você? Me permite eu te amar de novo? Porque já teve várias vezes que você precisou, eu te ajudei. Porque eu falei uma vez, você vai embora? Você lembra que eu te ajudei tal dia assim, assim, assim? Lembro. Você lembra que eu fui na sua casa, fiquei acompanhando você assim, assim, assim? Lembro. Porque eu errei uma vez, você vai embora? Meu querido, minha querida, eu sei que a gente vive muito preocupado com a gente, e a gente só sente isso aqui, ó, Deus cuidando de nós. Mas a gente precisa viver, começar a viver isso aqui, ó. Isso é amor, ó. Eu cuido de você, você cuida de mim. Enquanto Deus está cuidando de nós. A gente precisa começar a viver isso. Pastor, eu vivo isso. Então poucas pessoas estão vivendo. Poucas pessoas estão vivendo. Meu querido e minha querida, crescimento em amor, a gente precisa entender que a gente precisa estar ligado nesse amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Deus é amor. Somos um exército e não soldados isolados. Nós somos uma família e não ilhas solitárias, não lobos solitários. Nós somos um rebanho e não ovelhas desgarradas. Assim como eu sou responsável por cada cadeira vazia da igreja, você também é. Você também é. A responsabilidade na igreja em amor é mútua.
Porque quando uma parte do corpo adoece, todo o corpo sofre. Quando uma parte do corpo está doente, todo o corpo fica dolorido. Todo o corpo sofre. E nesse corpo, o pastor ele é um membro só, como você. Meu irmão, minha irmã, a responsabilidade é de todos. Amar não é só responsabilidade do pastor, amar é responsabilidade de toda a igreja. Tem pessoas que ficam felizes com a visita do pastor e já é suficiente. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que vão falar assim, só o pastor veio aqui. Meu querido, minha querida, a gente precisa aprender a amar uns aos outros, servir uns aos outros, encorajar uns aos outros. A mensagem central de Atos está logo no início de Atos. A mensagem central do livro de Atos está lá em Atos 1:8. O que está escrito lá em Atos 1:8? Era para a gente saber de cor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós meu espírito, e serão as minhas testemunhas. Recebereis poder. Qual é o maior poder do mundo? Você pode me responder que é Deus. Qual é o maior poder do mundo? Você pode me responder que é o Espírito Santo. Qual é o maior poder do mundo? Eu quero dizer para você que o maior poder do mundo e no mundo é o amor. Então é Deus, porque Deus é. Uma igreja que não ama não cresce. Uma igreja que não ama vai fazer o pastor toda hora receber gabinete de gente que está querendo se desligar. Porque o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê. Pastor, eu cansei de sofrer na mão do fulano, tem que ir embora mesmo, pau no gato. Meu querido, o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Isso não é só uma poesia bíblica. Isso não é só música do Renato Russo. Isso a gente tem que viver. Estão aqui comigo, amém? Seremos conhecidos como testemunhas e enviados como discípulo de Cristo quando nós amarmos. João 13, do 34 ao 35 de João diz isso, que foram palavras de Jesus: um novo mandamento vos dou. Amor não é opção, amor é mandamento. Amor não é um sentimento, amor é mandamento. Amor não é dom, amor é mandamento. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. E quem faz isso, quem cresce em amor, é conhecido como discípulo de Jesus. Eu tenho visto por aí, gente, e aí isso me entristece muito. Muitas religiões que amam mais do que os cristãos. E isso para mim é um motivo de muita tristeza. A gente precisa crescer nisso aí. Começar da minha vida eu falo isso. Precisa começar a crescer nisso aí. A gente consegue amar tudo, menos os pecadores. A gente tem sempre um dedo para apontar, mas nem sempre tem uma mão para estender. A gente tem sempre uma língua para julgar, mas nem sempre uma língua para perdoar. A gente precisa crescer nisso aí. E como eu queria que a igreja tivesse toda aqui para ouvir isso aqui essa manhã. Mas Deus trouxe você. Talvez você comece a fazer a diferença que a igreja precisa. Meu irmão, minha irmã, quando o mundo olhar para a igreja e ver que o amor é a marca de impacto do evangelho, que o amor é a marca de impacto do nosso evangelismo, da nossa evangelização, quando o mundo olhar para a igreja e ver nela a realidade do amor de Deus, o mundo vai ser facilmente atraído por esse amor, porque não vai achar isso em lugar nenhum. A Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, e parece que está começando na igreja isso. Parece que está começando na igreja isso. Quando nós crescemos para cima na nossa espiritualidade, a gente precisa crescer para dentro
no amor de um para com os outros. E aí a gente consegue crescer para fora. Estão entendendo isso? Repita comigo: quando eu cresço para cima, cresço em espiritualidade. Quando eu cresço para dentro, cresço em amor. E quando eu cresço para fora, cresço numericamente. Que é o terceiro ponto que nós vamos falar agora. Do crescimento numérico. Verso 47. O último ponto. Verso 47. Crescimento numérico. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meu querido, minha querida, a Bíblia, ela fala de números o tempo inteiro. A Bíblia tem um livro chamado Números. Em Atos deixa claro, o livro de Atos deixa claro. 3.000 foram batizados, 5.000 foram convertidos. Esses números não estão aí à toa, porque a igreja tem que crescer numericamente. A gente já disse isso, no ano de 2015, eu dizia muito isso, que às vezes a igreja parece um aeroporto e uma rodoviária. Eu escrevi isso até no boletim, né? O fluxo de pessoas é enorme, mas nem sempre são as mesmas pessoas. Mas tem sempre aquelas mesmas pessoas que são os funcionários da rodoviária e do aeroporto. Às vezes a igreja está assim. Não era para ser. Não era para ser. Meu querido e minha querida, é fato que a gente não pode medir a saúde espiritual da igreja apenas com um crescimento numérico, apenas com número. Porque nem toda igreja cheia é uma igreja saudável. É mentira eu dizer que toda igreja cheia é uma igreja saudável. É mentira. Não pode dizer isso. Tem muita igreja cheia de pessoas vazias. Meu querido e minha querida, mas também a gente não pode deixar de ver e nem de perceber a fraqueza e a enfermidade de muitas igrejas por causa do crescimento numérico. Uma igreja que não cresce numericamente, ela está enferma nos dois pontos que eu falei anterior. Ela está doente na sua espiritualidade, está doente no seu amor. Por isso que não cresce. Meu irmão, minha irmã, o reino de Deus não é um reino estéril, não é um reino infrutífero. Uma igreja saudável, ela cresce naturalmente e numericamente. E se a nossa igreja não está crescendo naturalmente e numericamente, nós estamos doentes. Como nós cantamos na canção, nós precisamos de cura. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Por isso que nós cantamos. Nós cantamos isso essa manhã. O problema é que às vezes a gente canta coisa como mentiras e não como verdades. Meu querido, minha querida, o reino de Deus não é estéril, não é infrutífero. Uma igreja saudável cresce naturalmente, cresce numericamente, porque é o Senhor que acrescenta os que vão sendo salvos. A igreja não consegue administrar resultados. A igreja do Senhor não administra resultados. Quem administra resultados é Deus. É Deus. É Ele que acrescenta. É Ele que tira e é Ele que acrescenta. Toda perda de um irmão nosso é perda nossa. E Deus permite para nos ensinar. Eu disse a essa pessoa no gabinete. Eu disse isso a ela. Eu falei, eu já estou aprendendo mais uma coisa no meu ministério. E eu disse para ele, espero que você aprenda também algumas coisas dessa nossa conversa. Não erre na outra igreja do jeito que você errou aqui, por causa disso, disso e disso. Para que você não fique pulando de igreja em igreja. Meu irmão, minha irmã, a igreja não administra resultados.
quem administra resultados, quem acrescenta e quem tira é o Senhor. E às vezes o Senhor tira para nos ensinar alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, sabemos que só Deus abre corações para o arrependimento. Só Deus abre vidas para receber uma fé salvadora. Porém, mesmo assim, a igreja tem que semear, ainda que seja com lágrimas, para colher com júbilo os seus feixes. Ainda assim, eu e você temos que semear, ainda que seja com dor, ainda que seja chorando, para que quando a gente for colher, a gente possa colher com alegria. Meu irmão, minha irmã, a igreja que prega a palavra com fidelidade, a igreja que vive em santidade, vai receber do Senhor resultados promissores. Coloca a mão no seu coração mais uma vez, por favor, você que pode, você que quer. Repete comigo assim: quando eu viver em fidelidade e santidade, do jeito que Deus quer, eu vou obter resultados promissores, porque eu sou a igreja. Amém. Meu irmão, minha irmã, a gente nunca vai poder colher se a gente não plantar, não é verdade? Não podemos ver pessoas salvas em nosso meio se a gente não pregar sobre salvação, não falar sobre salvação. Não podemos nos alegrar com o fruto do nosso trabalho se a gente não se dedicar nesse trabalho, nessa obra. Todo aquele que é alcançado pelo Evangelho será um evangelizador. Eu estava compartilhando isso aqui com o Vitor, um dos rapazes da minha equipe discipulada, o Vitor, filho de Elisângela. Nós estávamos sentados aqui, eu falei assim: Vitor, sabe o que muitas vezes a gente sofre? Porque a gente veio para a igreja com a nossa mãe, né? A gente não foi evangelizado. E porque a gente veio cedo para a igreja com os nossos pais, a gente não sabe evangelizar. Porque a gente não foi evangelizado. Não veio nenhum louco pregar na loucura do evangelho para nós. Por isso a gente não sabe ganhar outro louco. Porque a gente veio para a igreja de pequenininho, nossa mãe trouxe a gente, e a gente tem dificuldade de ganhar vidas. Mas um cara que foi ganho por um maluco, que ama o evangelho, apaixonado pelo evangelho, é louco por Cristo, vai saber ganhar outros loucos. Muitas vezes nosso evangelho tem sido apático, podemos dizer assim, porque nós viemos de uma forma muito fácil para Deus. Ninguém teve que tirar a gente das trevas. Muitas vezes a gente veio de tabela. Então a gente não sabe o valor de tirar uma alma das trevas. A gente não sabe. Falei para ele: eu não sei, Vitor. Eu vim saber isso muito tarde. Eu vim aprender isso e já estava com quase 20 anos. Porque a minha vida inteira eu ia para a igreja porque minha mãe era da igreja. Eu cresci na igreja. Eu fui aprender a levar bêbado para a célula, eu fui aprender a abraçar bêbado, mendigo na rua, eu fui aprender a ajudar alguém, já velho. Que isso não me ensinava na escola bíblica. Não me ensinava que eu tinha que abraçar mendigo, falar de Jesus para as pessoas, não me ensinava isso na escola bíblica. Eu vim aprender depois de velho, de 20 anos de igreja. Mas a gente não sabe, porque a gente não foi alcançado dessa maneira, a gente não sabe a importância que é. Eu falei pro Vitor, né? Falei do Vini. O Vini é doidão também no mundo aí. O Edinaldo foi buscar ele lá. O Edinaldo ganhou o Vini num jogo de celular, pô. Hoje o Vinícius está trazendo gente para a igreja aí, ó. Ele foi alcançado. E às vezes nós não crescemos numericamente porque a gente não aprendeu isso. E quando a gente tem a oportunidade de aprender, a gente faz de qualquer jeito. Eu falo isso porque eu também não dei muito valor para a minha escola de líderes no começo.
Estava fazendo por fazer. Mas depois comecei a prestar atenção como era importante uma escola de líderes. No módulo 2 de visão, que eu fui aprender como é importante a escola de líderes. Me ensinar a ganhar, consolidar, discipular e enviar uma vida. Assim como fizeram comigo. Ainda que minha mãe não me tirou das trevas, ela foi a minha primeira discipuladora. Eu tenho que entender os processos. Tem que entender os processos. Todo aquele que é alcançado pelo Evangelho será um arauto do Evangelho, será um evangelista nato. Nós fomos chamados, meus irmãos, a Igreja Metodista de Praia Grande foi chamada do mundo e está sendo enviada de novo para o mundo, de volta para esse mundo, como embaixadora do reino, como evangelizadora desse reino, como agente desse reino. Eu e você. Eu e você. Nós somos chamados do mundo. E nós estamos sendo enviados de volta para esse mundo agora, diferentes, transformados, curados, lavados, remidos, para ir em busca de outros, não para ser religiosos. A igreja não pode se calar. A igreja não pode parar de amar. E a igreja não pode parar de crescer espiritualmente. Não pode. Não pode. E eu quero concluir aqui, meu irmão, minha irmã, que eu e você, cada um de nós, meus queridos, temos a maior notícia que o mundo precisa. A maior e a melhor notícia que o mundo precisa. Nós temos a oferecer a maior pessoa de todo o universo. E nós não podemos negar, não podemos sonegar essa mensagem aos perdidos e aos pecadores. Não podemos. Não podemos. Se nos calarmos, nós vamos ser tidos como culpados, meus irmãos. Se você se cala como igreja, você será tido como culpado. Meus queridos, ontem eu estava ouvindo uma mensagem pela madrugada. Eu tenho uns momentos com Deus de madrugada. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Leandro Barreto. Ele falou assim que Jesus, essa maior pessoa do universo que eu estou falando aqui, Jesus, ele vai ser pedra angular para uns e pedra de tropeço para outros. Jesus vai salvar a uns e vai condenar a outros. A gente precisa saber que lado que a gente está. E Pedro diz isso, que a pedra angular, pedra de construção, que será rejeitada por alguns, abraçada por outros, é Ele que vai julgar a sua vida e a minha vida. Porque quem com Ele não ajunta, meu irmão, minha irmã, só vai quem não é por Ele, automaticamente será contra. Jesus é essa pedra, meu irmão, que vai ser de construção para a igreja, para a sua vida, ou vai ser a sua perdição total, por você levar um cristianismo de culpa e não de responsabilidade. Mensagem dura, pastor. Não, mensagem verdadeira. Se eu não dizer isso para você, meu querido, quem é que vai dizer? Quem é que vai dizer? Independente da sua idade, ontem eu estava conversando com a irmã Lili, ela, já estou fazendo hora extra aqui, ela me disse alguma coisa mais ou menos assim, né? E eu penso diferente, eu penso que se nós ainda temos vida, é porque Deus ainda está acreditando na gente, né? Dependente da sua idade. Você sempre encontra pessoas na rua, no seu prédio, na sua casa, na sua vila, no seu bairro, que precisa de Jesus.
talvez o açougueiro, talvez o caixa do mercado, as pessoas que você encontra quando vai buscar o filho na escola. A minha filha tem 4 anos, fez 4 anos agora, ela evangeliza lá do jeitinho dela. Ela está sendo evangelizada na casa dela. A professora tudo sabe que ela é crente, os amiguinhos dela. Professora, já teve professora que eu convidei a vir na igreja que falou que vinha, só prometeu, não veio, né? Falei de Jesus lá. Meu querido, é assim. Quanto tem vida, tem oportunidade de falar de Jesus. Tá batendo um coração aí dentro aí? Tá? Tem sangue quente correndo aí nas suas veias? Sim ou não? Então ainda há tempo de fazer o que a igreja precisa fazer. Não se calar. Não se calar. Se a gente calar, a gente vai ser tido como culpado. O tempo ruge. É mais tarde do que imaginamos. Mas não podemos chegar ante de Deus com as nossas mãos vazias. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, não chegue diante de Deus com as suas mãos vazias. E as minhas últimas palavras nessa manhã, meu irmão, minha irmã, chegou a hora de você se levantar no poder do Espírito, para ser uma testemunha, para ser um ganhador de almas, um vaso usado nas mãos de Deus, para cooperar no crescimento da igreja. E eu estou certo, meu irmão, minha irmã, que a hora da igreja crescer espiritualmente, no amor e numericamente, é agora, em nome de Jesus. Essa hora é agora. E Deus conta com cada um de nós. Deus não conta com quem faltou, Deus conta com cada um de nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Se coloque em pé no seu lugar.